Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para falar de por que nós, os pais, não devemos deixar muito tempo, um exagero de tempo, a criança assistindo televisão. E para isso eu vou te contar um exemplo muito interessante. Um dia desses, eu estava conversando orientando uma mãe e ela estava com o seu bebê junto. O bebê deveria ter uns 4 meses. Enquanto nós estávamos conversando, a bebê estava balbuciando. O balbucio é aquela conversa espontânea da criança, é quando a criança começa a falar sozinha, falar consigo mesmo, tentar ouvir a sua voz, o seu som, etc. E daqui a um pouco, né? Daqui a um pouco eu saí, depois eu retornei e continuei depois conversando com a mãe. E de repente eu observei que a criança parou de fazer aquela conversa que ela estava fazendo. E então eu olhei para o lugar que a criança estava, que era na verdade um carrinho de bebê, e a mãe tinha colocado para a criança aqueles tablets com uma historinha infantil. E a criança, obviamente, estava em silêncio e assistindo aquele filmezinho infantil que a mãe tinha selecionado para ela. E isso me chamou muita atenção mesmo, porque como eu sou estudiosa do comportamento humano, especialmente do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento da pessoa, esse exemplo dá claramente a diferença do porquê a criança assistir televisão ou do porquê a criança não assistir televisão. Quando uma criança assiste a uma televisão, o seu intelecto não é só a criança, nós seres humanos também somos assim, nós adultos também somos assim. O nosso intelecto, ele fica em estado de atenção, ele presta atenção para aquilo que está acontecendo. Então, ele fica no módulo que a gente chama o módulo receptivo. Ou seja, você recebe. E como a televisão trabalha com imagens, com sons, com movimento, enfim, e é muito dinâmico tudo aquilo, você recebe e você não tem a condição, não tem como você processar essa informação na velocidade que a informação é recebida. Por quê? Porque faz parte daquilo que chama a mídia. A mídia funciona com o som, funciona com o movimento, funciona com a imagem. E nós não conseguimos processar de forma rápida como as imagens do filme vão aparecendo. Isso significa que quando nós assistimos televisão, o nosso intelecto ele entra no módulo receptivo. Portanto, ele fica passivo. Ele não é ativo. Enquanto que, por exemplo, uma criança, se o seu filho estiver brincando com aqueles Legos, aqueles blocos de montagem, né, que eles são blocos todos praticamente iguais, que ele vai montando um, vai montando o outro, nesse caso o intelecto do seu filho está se tornando ativo. Por que o intelecto do seu filho está se tornando ativo? Porque o seu filho pega um módulo daqueles objetos e tenta encaixar num outro. Aí ele vê que desse jeito não dá, daí ele pega um outro, tenta um outro. Ou seja, o intelecto dele está trabalhando, o intelecto dele está pensando, o intelecto dele está processando, está analisando, está comparando, está verificando, está observando. Ou seja, o intelecto está trabalhando. Então, um aparelho
de telefone, um aparelho de televisão, são importantes para o desenvolvimento da criança? Eles fazem parte, mas se nós os utilizarmos em exagero estes aparelhos, nós favorecemos apenas uma parte do intelecto da criança, que é essa capacidade de receber. E nós não desenvolvemos a outra parte fundamental do intelecto da criança, que é essa capacidade de processar, de analisar, de comparar, de verificar. Ou seja, de ter o intelecto criativo, o intelecto ativo, o intelecto capaz dele dar uma interpretação para o mundo. A televisão, ela te dá uma interpretação. E aquela interpretação você assimila, você não tem tempo de pensar naquela informação e dar uma outra interpretação. Você está assimilando, a não ser que depois você para, isso é possível fazer em atividades didáticas, né, em jogos, muitas vezes com crianças. Eu oriento os adultos, pais, professores para fazer esse tipo de atividade, também é possível fazer, mas no cotidiano, nós, na convivência deu pai, deu mãe com meu filho, nós não fazemos isso. Nós não assistimos um filme com ele, paramos, assistimos uma cena, paramos com a cena, pensamos a cena, analisamos o que isso quer dizer. A gente não faz isso. E, aliás, quando a gente está assistindo um aparelho de televisão, um programa de televisão com o nosso filho, nós não temos essa intenção, nós temos realmente a intenção de estar ali com ele, convivendo com ele. Então, existe este perigo, né, eu diria, de nós carregarmos a criança. A gente carrega a criança, enche a criança, eu diria, entope, às vezes, e congestiona a criança, enfia um monte de coisa lá dentro, e chega um ponto que a criança entra em estado de saturação, porque a criança precisa processar, ela é um ser humano, né? É a mesma coisa que se nós só passamos o dia inteiro comendo. A gente precisa ter um tempo de fazer a digestão, a gente precisa ter um tempo de aquele alimento, ele processar, ele se transformar em energia, enfim. Depois a gente precisa um tempo de repouso, precisa dormir, ou seja, faz parte do modo humano, da existência humana. Nós, como humanos, nós precisamos coisas diferentes e tempos diferentes. E, portanto, a televisão, o aparelho de televisão, o tablet, o aparelho de celular, eles não são ruins a priori. O problema não é isso. Nós temos que cuidar o quanto o nosso filho passa interagindo com esse tipo de aparelho, em função dessas coisas que eu estou colocando para vocês, né? Que, de fato, se nós não conhecemos, nós deixamos o nosso filho interagindo com a televisão, interagindo com o celular, e ele acaba entrando numa sobrecarga de informações, uma sobrecarga que depois gera nele uma série de dificuldades, grandes dificuldades podem gerar para a criança. Talvez não se manifestem imediatamente, mas gera sim a dificuldade, porque, de novo, o mesmo exemplo, se você passa o dia inteiro comendo, o tempo inteiro comendo, e não dá um tempo para o teu corpo assimilar, para o teu corpo internalizar aquele alimento, transformar aquele alimento em energia, você começa a se sentir mal, você começa a se sentir ruim, você começa, inclusive, se tornar uma pessoa que você também não queria ser. Então, a dica que eu te dei hoje foi essa. Diga aí pra mim, como é que é o seu filho com a televisão? Ele passa muito tempo na televisão?
quanto tempo ele passa brincando, quanto tempo ele passa na rua. Conta para mim como é que é. E também fala para mim se você acha que isso tudo que eu te falei faz sentido, não faz sentido, o que que você pensa disso que eu te disse. E conta para mim poder te conhecer um pouco melhor. A dica que eu tinha para te dar hoje foi essa. Um grande abraço e eu espero te encontrar aqui nesse mesmo canal amanhã.